Muito boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. Nosso tema é a vida de Cristo. Eu gostaria de convidá-los a lermos juntos no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 2, versículo 18. Marcos 2, 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se o vinho novo em odres novos. Vamos orar antes de prosseguir? Graças te damos, Senhor, mais uma noite que reunimos, mais uma prova da sua misericórdia, sua bondade, que se renovaram hoje sobre as nossas vidas. Não esquecemos, Senhor, que com tantas mortes ao redor de todo o mundo nesses dias, o Senhor tem preservado a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Hoje, quando estudamos juntos a sua palavra, nós pedimos que o Senhor mostre algo mais para nós, do teu Filho. Abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, revela o teu Filho a nós. Nós oramos desde já agradecidos no nome do Senhor Jesus. Estamos ocupados, então, nessas quintas-feiras com a história mais fascinante que poderia existir, narrativa mais maravilhosa que poderia existir, são os fatos relacionados com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós chegamos num momento da narrativa quando nos é relatada as primeiras oposições ao nosso Senhor. A Escritura fala que o Senhor veio para os seus e os seus não o receberam. Eles não reconheceram em Jesus pessoa de Deus, não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, não reconheceram que Jesus Cristo era o Messias, o ungido, o esperado, e ao invés de o receberem, infelizmente eles o rejeitaram. E a narrativa do Evangelho vai contar para nós, a partir desses eventos que nós estamos considerando agora, como que cresceu essa rejeição para um ódio e, ao final, para o sentimento extremo do desejo de destruir o Senhor. Impressionante. É impossível ficar neutro à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou nós o amamos, o recebemos e o amamos, ou nós não o recebemos e o odiaremos e, ao final, o mataremos. Claro que hoje não é mais possível matá-lo fisicamente, como os judeus daquela época fizeram, mas é possível matá-lo no nosso coração. É impossível ficar indiferente à pessoa do nosso Senhor. A palavra diz que ele veio para os seus não o receberam, mas também diz que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
tão simples. Basta crer na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que ele diz ser, crer naquilo que ele diz poder fazer, crer naquilo que ele fala e ensina, e nós recebemos vida eterna. A Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem crê em Cristo Jesus será salvo. Quem crê em Jesus não morre eternamente, e ainda que morra naquele dia, ou seja, no dia em que ele se manifestar, vai ouvir a sua voz e levantar-se-ão das sepulturas. Graças a Deus. Por isso que nós tivemos o privilégio de crer em Cristo Jesus. Privilégio maior mesmo que o dos discípulos. Antigamente eu tinha eu tinha uma pontinha de inveja dos primeiros discípulos, porque eles conviveram com o Senhor em carne. Eles estiveram com o verbo da vida face a face. Eles o ouviram com seus ouvidos físicos, viram com seus olhos. João vai dizer aqui: nós apalpamos com respeito ao verbo da vida. E eu pensava, eu nasci tarde demais, 20 séculos mais tarde. Até o dia em que me dei conta de uma bênção maravilhosa, especial, relatada no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus Cristo se dirigiu aos seus discípulos. Vocês creem porque vocês me viram, o Senhor disse para eles. Os bem-aventurados, felizes são aqueles que, ainda que não me tenham visto, creem. Nós damos graças a Deus por isso. Nós nascemos 20 séculos depois, 2000 anos, praticamente 2000 anos depois que o Senhor Jesus Cristo passou aqui nessa terra, mas um dia a palavra de Cristo chegou a nós e nós o recebemos, e a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. O significado da palavra bem-aventurados é felizes. Nós somos felizes. Você já percebeu isso? Isso tem a ver com o tema daquilo que nós vamos compartilhar hoje, um pouco mais tarde. De qualquer forma, nós chegamos nessa porção do Evangelho de Marcos, que nós estamos usando como base para esses temas que nós estamos compartilhando a partir de agora. Uma porção em que começa a aparecer aquela oposição à obra do Senhor. Nós já mencionamos na ocasião anterior que esses eventos narrados nessa porção do Evangelho de Marcos, capítulo 2, cura daquele paralítico levado pelos seus 4 amigos lá em Cafarnaum, o chamamento de Mateus, o chamamento de Levi, o publicano, o fato do Senhor Jesus Cristo comer com os amigos do publicano, os amigos do Mateus, a crítica dos discípulos de João e dos discípulos dos fariseus a respeito dos discípulos de Jesus não jejuarem. Depois, a crítica dos discípulos dos fariseus pelo fato dos discípulos do Senhor Jesus Cristo colherem as espigas no dia de sábado. Depois, o fato deles entrarem na sinagoga e ficarem observando para ver se o Senhor Jesus Cristo iria curar aquele homem com a mão ressequida. Todos esses fatos são narrados também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos e Lucas relatam esses fatos. Isso mostra que esses eventos são muito importantes, têm lições importantes para nós. Nós já sabemos que os evangelhos não são uma biografia do nosso Senhor Jesus Cristo. Dos 4 evangelhos, somente 2 narram o nascimento do nosso Senhor.
Se os 4 evangelhos fossem uma biografia, todos narrariam o nascimento do nosso Senhor. E dos 4 evangelhos, somente Lucas menciona uma frase a respeito de toda a infância do nosso Senhor, dizendo que ele era obediente aos pais, crescia na presença de Deus. E outra frase, quando termina a infância, vamos dizer assim, quando início da maturidade, quando faz mais um comentário a respeito do fato do Senhor ter crescido em sabedoria. Eles não relacionam mais nada a respeito daqueles primeiros 30 anos da vida do Senhor. Ao ponto que alguns comentaristas vão dizer que são os 30 anos de silêncio. Então, certamente, esses evangelhos não são uma biografia. Ao contrário, cada um deles foi dado com um propósito específico em mente. Talvez daqui a 2 lições, quando nós chegarmos no Sermão do Monte, nós vamos ver como que o Evangelho de Mateus foi agrupado de uma certa maneira com o propósito de mostrar que o Senhor Jesus Cristo é o Rei. No Evangelho de Marcos já temos mencionado, dado com o propósito de mostrar que ele é o servo perfeito, sempre em ação. Lucas nos mostra que o Senhor Jesus Cristo é o homem perfeito. E João nos mostra que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Então, não é uma biografia, cada um foi dado com um propósito específico, mas se você prestar atenção, cada um deles nos mostra um ângulo diferente do nosso Senhor Jesus Cristo, e todos eles têm como objetivo mostrar para mim e para você o caminho da salvação e o propósito eterno de Deus para conosco. Não foi dado para nos responder muitas das várias curiosidades científicas que talvez nós possamos ter, ou curiosidades da arqueologia, ou curiosidades de outras coisas. A palavra de Deus, em especial os evangelhos, foi dada para que, crendo em Jesus Cristo, como a Bíblia nos mostra, nós tenhamos vida no nome dele. E tendo vida no nome dele, nós possamos correr, avançar para o propósito da vida. Nós somos chamados com uma razão. Então, se não é biográfico, se nem todos os eventos da vida do nosso Senhor são relatados, nós encontramos alguns eventos que são relatados em vários evangelhos, como esse que nós mencionamos, significa que, sem dúvida nenhuma, esses eventos são muito importantes. E quando nós começamos a falar sobre a oposição oferecida ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos saber quem são aqueles que ofereceram oposição ao Senhor. Com qual propósito? Para que nós, por ignorância ou involuntariamente, não sejamos achados naqueles grupos que se opõem ao Senhor. Não pensemos equivocadamente que aqueles que mataram o Senhor Jesus Cristo eram, vamos dizer assim, idólatras convencionais, assassinos e bandidos. Não, eles eram pessoas religiosas, e esse é o problema. Eles não aceitaram o Senhor da vida, porque eles eram religiosos. E o Senhor Jesus Cristo não veio nos trazer uma religião. O Senhor Jesus Cristo veio nos trazer a vida. Então, nós vamos ver que dentre aquelas pessoas que cercavam o nosso Senhor, nós temos diferentes grupos com diferentes reações. Nós temos os discípulos que amavam o Senhor, que se propuseram a seguir o Senhor, se deixaram convencer pelo Senhor, e um dia, com exceção de uns poucos, eles literalmente deram a sua vida pelo Senhor. Esse é um grupo. Nós temos também o grupo do assim chamado do povo. O povo ia de acordo com a opinião vigente naquele momento. E nós temos o outro grupo que nós gostaríamos de focar um pouco mais hoje à noite, que é o grupo daqueles líderes religiosos daquela época. Claro que quando nós compartilhamos isso com os irmãos, nós temos uma expectativa de que nem eu nem você nos encontremos
nesse grupo de religiosos que, no final da história, na essência de tudo, ainda que com o pretexto de uma boa causa, eles acabaram se colocando contra o autor da vida. Eles acabaram se lançando a fim de destruir o príncipe da paz. Eles se opuseram a nenhum outro, senão ao próprio Filho de Deus. E eles fizeram isso pensando que estavam fazendo uma coisa boa, como todos os religiosos fazem. Impressionante. Nós vamos ver o começo da oposição no capítulo 2 de Marcos, no versículo 6. Esses opositores do Senhor se chamam escribas. O capítulo 2 de Marcos, no início, relata como aqueles 4 amigos de um homem que sofria um tipo de paralisia, tentando levar esse homem para perto do Senhor Jesus Cristo, não conseguiram por causa da multidão, fizeram uma abertura no teto da casa onde o Senhor se encontrava e baixaram o leito com aquele paralítico na frente da onde o Senhor estava, e a Bíblia diz que o Senhor, vendo a fé dos seus amigos, proferiu aquela palavra dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Claro que aqueles críticos que estavam ali, os escribas, eles começaram a raciocinar no seu coração, diz a Escritura. Por que fala ele deste modo? Só Deus pode perdoar pecados. E aí o Senhor lhes responde: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ele disse àquele paralítico, né? Levanta, toma o teu leito e anda. O Senhor ainda disse para eles: o que é mais fácil dizer? Perdoados os teus pecados ou fica curado? Para o Senhor, que é Senhor e que é Deus, ele disse: fica curado. Mas o nosso ponto aqui são aqueles escribas. Esses escribas, eles estavam ali, eles estavam presenciando os milagres, estavam na presença do Deus da vida, mas a postura mental deles era uma postura de crítica. E é sobre esse perigo que nós queremos mencionar, que deve ser evitado na nossa vida. Não permita que uma postura de crítica impeça você e a mim de ver que Jesus está conosco. É muito importante. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós temos o relato paralelo dessas coisas. No versículo 17, Lucas 5, 17, fala o seguinte: ora, Lucas 5, 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Aqui fala então que o Senhor estava ensinando e ali estavam em acréscimo aos escribas mencionados em Marcos. Em Lucas menciona fariseus, mestres da lei, a mesma coisa que escribas, e diz um detalhe, que eles vinham de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, ou seja, eles vinham de todas as partes, inclusive do centro religioso do país. E em Lucas, no versículo 21, fala que os escribas e os fariseus arrazoavam, pensavam no seu coração aqueles pensamentos de críticas que nós já mencionamos. Então, nós vemos a riqueza do relato
nos diferentes evangelhos. Em Marcos menciona somente escribas, em Lucas menciona fariseus e mestres da lei. Em Marcos não diz nada de onde eles vieram, em Lucas diz que vieram de praticamente toda a terra de Israel. E esse é um excelente exemplo para nós aprendermos que informações diferentes em evangelhos diferentes não significa que a Bíblia não é a palavra de Deus, não significa que haja contradição, significa que é exatamente o propósito de termos diferentes evangelhos. É para que a riqueza do relato seja maior. De qualquer forma, nós estamos vendo que gente de toda parte veio, mas esses fariseus, mestres da lei, e no relato que nós lemos antes também, tem os discípulos do João Batista. Nem todos foram até o Senhor Jesus Cristo com uma motivação correta. Alguns iam porque queriam cura, alguns iam porque queriam ouvir as palavras do Senhor, outros porque o amavam e outros porque iam procurando uma falha na pessoa dele, com a finalidade de destruí-lo. Qual grupo será que nós pertencemos? Que o Senhor nos ajude, que nós sejamos daquele grupo que ama o Senhor. Quem eram esses fariseus? Quem eram esses escribas? Na verdade, os escribas tinham uma conotação mais relacionada com o ensino e o estudo da lei. Os fariseus tinham uma conotação mais relacionada com a prática da separação dos demais. Em Marcos menciona também os herodianos, capítulo 3, versículo 6. Marcos 3, 6 menciona os herodianos. Então nós temos os escribas, os fariseus, os herodianos. E tem um outro grupo que não é mencionado aqui nessa porção, menciona também os saduceus no Novo Testamento. Saduceus, fariseus, herodianos, escribas. Eles eram, na maior parte das ocasiões, inimigos entre si. Mas todos eles eram inimigos comuns do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe aquela situação em que tem vários inimigos, mas quando eles se confrontam com uma determinada pessoa, desaparecem as suas diferenças e eles se juntam em inimizade contra essa pessoa? É assim que ocorre com esses grupos. Como que surgiram esses fariseus e esses escribas, esses intérpretes da lei? Eles surgiram num período chamado período intertestamentário. Ou seja, quando terminou o período Antigo Testamento, terminaram as escrituras do Antigo Testamento, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, houve um período de 400 anos. Foram 400 anos que foram cobertos apenas pela palavra profética. Não havia, naqueles 400 anos, o falar de Deus por meio da sua palavra. E depois de 400 anos começa então João Batista pregando lá no deserto, anunciando a chegada do reino de Deus, anunciando a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. 400 anos depois, a nação de Israel passou por muitas coisas. Entre elas, eles passaram debaixo de vários impérios. Eles estiveram sob o domínio dos babilônios, depois sob o domínio dos medo-persas, depois sob o domínio dos gregos, e finalmente, na época que o Senhor Jesus Cristo veio, eles estavam debaixo do domínio dos romanos. E em todos esses impérios que os subjugaram, eles tinham um determinado grau de liberdade político-religiosa, mas só alguns graus. Mas de alguma forma a autonomia política desapareceu. Eles não tinham mais reis, eles não tinham mais governo próprio. Nesse período que eles não tinham governo próprio, surge então aquele grupo de pessoas que tinha como intento guardar a identidade religiosa dos
Hebreus. Mas é muito interessante que, baseado na revelação viva, dada por Deus do céu para os hebreus, eles desenvolveram uma religião, ok? O que Deus deu foi revelação. O que eles desenvolveram foi uma religião. E qual a principal característica da revelação? A revelação foi firmada na palavra escrita de Deus. Moisés de Deus ouviu e pôs em escrito aquilo que ele de Deus havia recebido. A lei de Deus, a maravilhosa lei de Deus. Esses escribas, intérpretes da lei, juntando com os fariseus, eles se desenvolveram nesse período de 400 anos entre o final do Antigo Testamento e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham como propósito se proteger da invasão, especialmente do ponto de vista religioso, daqueles impérios que os dominavam, e eles se assenhorearam da interpretação da lei. Os escribas, eles viviam para preservar a palavra escrita, interpretá-la e tentar cumpri-la. Os fariseus, por outro lado, eles viviam para ser separados na tentativa de viver aquela palavra escrita. Mas tem um detalhe: eles abandonaram a palavra escrita e se fixaram naquilo que vem a ser conhecido no Novo Testamento como na tradição dos pais. Sob o pretexto de guardar a palavra escrita, eles se desviaram da palavra de Deus escrita. E eles firmaram a sua fé na interpretação dessa palavra. Não sei se eu me fiz entender. Tinha a lei de Deus, a palavra de Deus, e tinha a interpretação da palavra de Deus. E é exatamente na interpretação da palavra de Deus que esses grupos, como os escribas e os fariseus, colocavam todo o seu foco, toda a sua atenção. Eles eram os assim chamados intérpretes da lei. Então, o que eles fizeram? A lei de Deus é muito simples. Vida com Deus, de acordo com a palavra de Deus, ela é muito, muito, muito simples. E claro que Deus deixou algumas lacunas na sua palavra, de forma que quando cada um lesse, o Espírito de Deus pudesse interpretar para cada um o significado de cada uma dessas lacunas. Mas esses homens, o que eles fizeram? Aqui, onde tinha uma lacuna na palavra de Deus, eles introduziram um pensamento próprio. Nós costumamos mencionar para os irmãos um exemplo muito característico, né? Com relação ao sábado. A palavra de Deus fala que 6 dias trabalharás, na lei está escrito, né? No 7º dia é para descansar. Quando estava escrito na lei, cada pessoa deveria ir até a sua própria escritura e, na liberdade que nos é concedida por Deus, interpretar essa lei dada de acordo com a sua circunstância. Então, tinha algumas coisas que era óbvio que era considerado trabalho, tinha outras que não tanto. Para dar um exemplo dos tempos modernos, né? A pergunta é andar de elevador no sábado é trabalhar ou é descansar? Apertar o botão do elevador no sábado é trabalhar ou descansar? Eles iam lá para a escritura, não tem nada sobre isso. O que eles faziam? Aí coloca uma regra lá. Não. Apertar o botão do elevador no sábado é trabalho, não pode. E assim eles começaram a adicionar coisas que não estavam na lei. E o relacionamento deles com o Deus vivo, baseado na revelação,
se tornou, na mão dos fariseus, uma carga impossível de carregar, porque tinha regra para tudo. Carregar lenha no sábado é trabalho ou não é trabalho? Além de 6 dias descansarás, trabalharás e no sétimo descansarás. E não especificou, a não ser alguns exemplos, outros detalhes. E esses escribas e fariseus começaram a acrescentar detalhes, a tal ponto que a vida com Deus se tornou uma carga insuportável de carregar. Por que esses exemplos ficaram na Escritura para nós? Será que é só por causa dos fariseus? Ou por causa dos escribas ou aqueles mestres da lei? Não. É porque se eu e você não fixarmos os nossos olhos e corações na palavra escrita de Deus, nós corremos o risco, sim, de nos tornar religiosos, de transformar o nosso cristianismo numa carga insuportável de carregar. Que tipo de vestido eu devo usar? Que tipo de maquiagem eu devo usar? Que tipo de barba ou bigode eu devo usar? Que tipo de camisa eu devo usar? São várias coisas que não tem nada escrito em detalhe, que nós deveríamos seguir a regra, o espírito da palavra de Deus escrita e na liberdade do Espírito Santo andar conforme a orientação do Espírito Santo. Nós não precisávamos desses detalhes todos que a lei, que os escribas e fariseus impunham sobre o povo daquela época. E ao invés de aproximar as pessoas de Deus, acaba afastando. E ao invés de amar o Filho de Deus, acaba o rejeitando. Ao invés de aprender com o Filho de Deus, acaba criticando. O Senhor Jesus Cristo diz uma palavra no Evangelho de João que diz assim: ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cristianismo verdadeiro é libertador. A religião era escravizadora. E esses mestres da lei, esses escribas, esses doutores da lei, eles se tornaram pessoas muito orgulhosas. É Deus no céu e eles aqui na terra. E se não cuidar, é Deus no céu e eles também no céu. Eles tinham a última palavra. Eles tinham, eles eram donos da verdade na concepção deles. Mais tarde, no seu ministério, o Senhor Jesus Cristo vai criticar fortemente os fariseus. Porque eles não somente eram donos da verdade, mas eles também viviam para se mostrar. Eles não tinham a prática de uma vida com Deus com a finalidade de um relacionamento com Deus. Eles tinham uma prática de uma vida com Deus para mostrar aos demais quão bons que eles eram, quão santos que eles eram, quão puros que eles eram, quão obedientes que eles eram, quão respeitosos eles eram em relação à palavra de Deus. Tudo que eles faziam era com a finalidade de ser visto pelos homens e de receber o louvor dos homens. Será que isso era só no tempo dos fariseus? Será que isso era só no tempo daqueles intérpretes da lei? Não, infelizmente não. Se eu e você não nos ocuparmos com a palavra de Deus escrita, nós corremos sim o risco de, exatamente como esses escribas e fariseus, nos tornarmos amantes das coisas externas, nos tornarmos amantes das glórias dos homens e, infelizmente, rejeitarmos o Filho de Deus. Esse é um grupo muito interessante. Fica registrado aqui para que, pela graça de Deus, nós não caiamos nas mesmas dificuldades que eles caíram
e não cometamos o mesmo erro que eles cometeram, que afinal foram eles, pela mão dos romanos, sem dúvida nenhuma, mas foram eles que mataram o autor da vida. Enquanto que os pecadores, as prostitutas, os publicanos, até mesmo ladrões, foram ao Senhor. Essas pessoas que se consideravam tão especializadas no conhecimento da lei, e essas pessoas se consideravam tão santas em relação aos demais, foram aqueles que o levaram para a cruz. E onde estava o erro deles? Eles adicionaram coisas à palavra de Deus. Tem um erro que é você cortar coisas da palavra de Deus. Nunca deveríamos fazer isso. E o outro erro é adicionar coisas à palavra de Deus. Também nunca deveríamos fazer isso. E isso que esses escribas e fariseus fizeram. Eles tinham um espírito crítico, um andar de superioridade, eles eram a última referência e eles começaram a dizer para as pessoas o que as pessoas deveriam fazer com as suas vidas. Onde Deus não havia falado, eles tinham uma palavra. Será que é só nessa época que podia acontecer isso? Infelizmente, não. De especializados na lei que eles se consideravam, eles passaram a ser especializados em dar ordens na vida das pessoas. Colocar sobre as pessoas encargos e fardos. E nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, para que isso jamais venha a ocorrer conosco. Mesmo que algum de nós, ou vários de nós, se Deus quiser, recebam esse chamamento para ajudar outros irmãos com o ensino da palavra, ou receba essa responsabilidade para ajudar uma congregação do Senhor, um grupo de irmãos numa localidade a andar, mesmo que recebamos esses chamamentos, não significa que nós temos autoridade sobre detalhes das vidas das pessoas. Não significa que nós estamos autorizados a dizer o que as pessoas devem vestir ou não devem vestir, o que elas devem fazer dentro das quatro paredes da sua casa ou não fazer, com quem elas vão se casar, aonde elas vão trabalhar, como que elas vão resolver os seus problemas. Isso está fora da nossa competência. Ainda que o Senhor capacite alguns irmãos a ajudar outros irmãos, graças a Deus por isso, mostrando a palavra de Deus, explicando, encorajando, às vezes corrigindo algum caminhar equivocado, mas isso não significa autoridade para se colocar num lugar que só Deus deve ocupar na vida de qualquer pessoa. É muito, muito, muito importante, muito delicado e, infelizmente, é muito real nos dias de hoje. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, esse grupo de intérpretes da lei, esse grupo de fariseus surge e, quando vem o Senhor Jesus Cristo, ele vem com algo que é novo. Porque o Senhor Jesus Cristo resgata, como nós vamos ver ao longo desses compartilhar, ele resgata o espírito da lei, não somente a letra da lei. Quando eles começaram a conduzir as suas vidas baseados na interpretação da lei dada por esses escribas e fariseus, eles se afastaram da palavra de Deus, se afastaram do espírito da lei. Quando nós vamos ver por que a lei foi dada para manifestar o amor de Deus por nós e para que nós soubéssemos como expressar o nosso amor por Deus. O objetivo da lei, a revelação de Deus para nós é expressar o seu amor, sempre foi esse. É expressar a sua misericórdia. Quando, infelizmente, nós nos afastamos da palavra de Deus escrita
e nos fixamos nas interpretações da palavra de Deus. Alguns fazem pior, na interpretação da interpretação. E nós perdemos o espírito da lei. Nosso espírito, ao invés de se tornar um espírito semelhante ao Espírito de Deus, cheio de amor, cheio de docilidade, cheio de misericórdia, o nosso espírito se torna um espírito endurecido, cheio de crítica, cheio de julgamento. E nós esquecemos o propósito pelo qual o nosso Senhor Jesus Cristo veio e o propósito pelo qual nós somos constituída igreja. O propósito que o Senhor Jesus Cristo veio é para salvar. E o propósito que nós somos constituída igreja é para salvar, para amar. O Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, ó, eu quero misericórdia. Assim, felizes, bem-aventurados são os misericordiosos. Eu lembro de tanta coisa extrema que os homens fazem em nome de Deus, que ao invés de acolher as pessoas em amor, eles os afastam com um rigor excessivo, com uma santidade excessiva, entre aspas, né? Santidade excessiva, porque só uma coisa externa, com regras impossíveis de se guardar, em muitos casos, regras que afastam, especialmente os jovens, do cristianismo. Especialmente quando nós esquecemos o que nós éramos, o que nós fazíamos quando nós éramos jovens. E aí nós estabelecemos coisas tão duras, tão difíceis, tão diferentes do Deus de amor que é manifestado para nós na Bíblia. Claro que Deus é justiça também. Amém por isso. Deus é santidade, mas Deus é capaz de zelar pela sua própria santidade. Não precisa nem de fariseu, nem de intérprete da lei, nem de mim, nem de você. Então, essas pessoas acrescentaram coisas à palavra de Deus, se afastaram da palavra de Deus escrita e se tornaram os carrascos do povo. Aqueles que impõem coisas impossíveis de se guardar, tudo em nome da religião. E esqueceram o coração de amor de Deus, coração de misericórdia de Deus. E é possível, se nós não conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos é relatado nos evangelhos, nós tenhamos uma doutrina tão rígida, uma expressão tão fechada, como se estivéssemos constantemente trovejando contra as pessoas. E esse não é o Espírito de Cristo. Cristo veio salvar, resgatar o que estava perdido, acolher o que estava sozinho, envolver em amor aquele que não tinha o amor no calor de Deus. E claro, aí chega aqui nessa trecho que nós lemos hoje no início do nosso compartilhar, Marcos capítulo 2, versículo 18. Vieram os discípulos de João e os fariseus que estavam jejuando. Aqui uma coisa muito curiosa. O Senhor Jesus Cristo já havia vindo, o Senhor Jesus Cristo já havia começado o seu ministério, mas infelizmente tinham alguns que permaneceram discípulos de João. Presta atenção nisso. Os primeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, eles eram ex-discípulos de João. Por que esses aqui continuaram sendo discípulos de João? Porque eles, infelizmente, assim como os fariseus e outros, não tinham enxergado em Jesus o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Homem, o Salvador. João foi aquele que iniciou eles na caminhada espiritual. Mas o ministério de João não tem como propósito levar as pessoas a seguirem o João. O ministério de João tem como propósito levarem as pessoas a seguirem a Jesus. Por que esses homens aqui continuaram discípulos de João? Porque eles nunca enxergaram quem de fato era o Senhor Jesus. Será que nós corremos esse risco? Claro que nós corremos esse risco, porque todos nós chegamos a Deus por meio de alguém que nos instruiu. Alguém serviu como João
na nossa caminhada espiritual. E no início nós fomos atraídos pelo João, aquela pessoa que nos levou ao Senhor. Mas se nós, depois de algum tempo, continuarmos seguindo o João, atraídos pelo João, tem algo de errado. Não no João, mas em nós. Porque o João é aquele que apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqueles bons discípulos de João não continuaram sendo seguidores do João, o Batista, mas eles passaram a seguir o Senhor. Isso deveria acontecer com você e comigo. Todos nós chegamos a Deus por meio de um homem ou mulher que nos ajudou. Mas nós não devemos manter os nossos olhos, a nossa fidelidade, o nosso seguir a esse homem ou a essa mulher, embora possamos ser gratos, muito gratos, embora possamos reconhecer, muito reconhecer, mas nós seguimos a Jesus, não o João, não aquela pessoa que nos ajudou, e muito menos esse que vos fala. Não, nós queremos ser seguidores do Cordeiro, queremos ser seguidores do Senhor Jesus Cristo, porque se nós formos seguidores de João ou de qualquer outra pessoa, nós invariavelmente nos tornaremos religiosos. Num desses partidos aí, ou fariseus, ou saduceus, ou intérpretes da lei, mas religiosos. E o cristianismo não é religião, cristianismo é vida. O relacionamento com Deus não é religião, relacionamento com Deus é vida com Deus. Todavia, nós vemos aqui os discípulos de João jejuando, os discípulos dos fariseus jejuando, e os discípulos do Senhor Jesus Cristo não estavam jejuando. Quando fala do jejum, especialmente mencionando os fariseus, nós estamos nos referindo a uma atitude religiosa quase que extrema. Se vestir com roupas de pano de saco, se colocar, jogar cinza sobre a cabeça e se humilhar, e todo mundo vê quão essa pessoa está sofrendo por um motivo religioso, quão dedicada ela é. Quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre jejum, ele diz o seguinte, Mateus 6,16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Está vendo aí? Então, quando eles jejuavam, eles faziam todo um aparato para mostrar, às vezes até tocavam trombeta para mostrar quão dedicados a Deus eles eram, quão humildes eles eram. Isso é religião. O nosso relacionamento com Deus é algo secreto. A nossa devoção a Deus é algo secreto, que vai, obviamente, se expressar através da nossa conduta. Se você é uma pessoa que ama a Deus e anda com Deus, não é porque você demonstra religiosidade que você vai demonstrar que anda com Deus. Se você andar com Deus, o que vai evidenciar que você anda com Deus é que é uma pessoa cheia de amor, doce, que uma expressão de alegria, de paz, de misericórdia, de bondade, de leveza, porque conhece o Deus vivo. Está percebendo? Olha outro exemplo aqui, que nós vamos falar sobre isso em outra oportunidade novamente, mesmo Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Está percebendo que na essência do relacionamento com Deus,
ele é algo íntimo, secreto, e a essência da religião, a prática dos fariseus e dos escribas, é algo que é feito com o fim de ser visto pelos homens. E, claro, a palavra segue dizendo, e quando deres a esmola, a vida do cristão é uma vida de relacionamento íntimo com Deus, enquanto que a vida do fariseu é simplesmente para mostrar para os outros o que está fazendo. E nesse caso estavam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus. E claro que quando eles viram que os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo não tinham a mesma prática que eles, eu imagino que os discípulos de João perguntaram com certa inocência e desejo de saber, mas certamente os discípulos dos fariseus perguntaram com o objetivo de quê? Criticar. É muito interessante como o ser humano gosta de criticar. E o Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, nosso amigo, saiu em defesa dos seus discípulos e perguntou assim: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. O que significa isso? O Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte: se eles estão com Jesus, que motivo eles têm para jejuar e demonstrar tristeza e sofrer e demonstrar todas essas coisas externas aí? Nenhum. E o Senhor Jesus Cristo se compara em outras porções da Escritura. O Senhor Jesus Cristo fala que ele é nosso amigo, é nosso Senhor, mas é nosso amigo. E em outras porções ele fala em nosso Senhor, mas a relação dele conosco é como a relação de um noivo e uma noiva. Ele, o noivo, e nós, a noiva. O que significa isso? A relação entre o noivo e a noiva é uma relação de amor exclusiva, íntima, pessoal, doce, misteriosa, profunda, única. E quando nós estamos com ele, é possível estar triste, carregado, como os escribas e os fariseus. E aí ele vai dizer: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Quando que isso aconteceu? Quando esses mesmos fariseus e escribas pregaram o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, por meio da mão dos soldados romanos. Quando isso aconteceu, os discípulos, por um pouco de tempo, por desconhecimento da Escritura, por ignorância da palavra profética e também por serem humanos, eles ficaram muito tristes. 3 dias e 3 noites eles não sabiam onde estava o seu Senhor. Quando algumas das seguidoras do Senhor foram até o túmulo, encontraram um homem lá e perguntaram o que aconteceu. Eles mataram o nosso Senhor. Quando o Senhor caminha incógnito com aqueles discípulos que estavam se dirigindo para Emaús, pergunta o que aconteceu. Então, tu não sabes, eles crucificaram o nosso Senhor, nós pensávamos que ele seria o Senhor da vida. Naquele período ali, o noivo não estava com eles. Pelo menos eles não tinham consciência que o noivo não estava com eles. Mas, graças a Deus, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi um assassinato, não foi um homicídio, não foi um crime como eles pensavam que era a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, foi um ato de entrega voluntária. Quando o Senhor Jesus Cristo, por amor, entregou a sua vida na cruz do Calvário para nos livrar dos nossos pecados, para abrir para nós o caminho para Deus. Esses 3 dias e 3 noites, sim, os discípulos jejuaram, mas ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Ele ressuscitou com a finalidade de que agora ele pudesse ficar conosco para sempre e nós pudéssemos pertencer a ele para sempre. E quando isso acontece, quando o Senhor Jesus Cristo é conosco, nós somos as pessoas mais felizes da face dessa terra. Tem uma expressão muito tocante naquela tarde, depois que o
Senhor Jesus Cristo se revelou para eles depois da ressurreição e disse que era noite, e os discípulos disseram assim: fica conosco. E o Senhor Jesus Cristo disse que nunca mais nos deixaria. Disse: não os deixarei órfãos. Eu vou, mas eu vou enviar o Confortador. E esse Confortador é um testemunho presente dentro de nós, que nós nunca mais estamos sozinhos. E por causa disso, nós nunca mais estamos infelizes. A presença dele nos enche de alegria. E no Salmo dos Caminhos da Vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Por que que os discípulos não tinham motivo para estar tristes, contristados? Não tinham motivo para estar jejuando e coberto de cinza e coisas como aqueles discípulos dos fariseus e discípulos de João Batista estavam fazendo? Porque eles estavam na presença do Senhor. Não sei se você já percebeu que dentre aqueles itens mencionados como o fruto do Espírito no livro de Gálatas, Gálatas no capítulo 5, versículo 22, tem vários itens ali mencionados. Fala da mansidão, fruto do Espírito. Se o Espírito de Deus está em nós e em nós se expressa, vai se expressar na forma de mansidão. Fala sobre domínio próprio, não é algo que nós fazemos por regras impostas, mas é o fruto do Espírito de Deus operando em nós. Fala sobre fidelidade, fala sobre bondade, benignidade, longanimidade, paciência, paz. E claro, o primeiro item mencionado é o amor, evidência de que nós estamos, evidência de que esse Espírito de Deus está produzindo em nós aquilo que ele deseja produzir. Nossa, amor. Primeira coisa mencionada, o fruto do Espírito é amor. João vai dizer assim: quem não ama não conhece a Deus. E quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão está enganado. Deus é amor. Como é possível alguém dizer que conhece a Deus e não amar? Como é possível alguém dizer que conhece a Deus e está sempre iracundo com as pessoas? Sempre criticando as pessoas? Sempre encontrando um algo? Não é possível que esse conhecimento esteja correto de acordo com a Escritura. Primeira coisa, o fruto do Espírito é amor. E qual que é a segunda coisa que menciona? Alegria. Gozo. Em outra porção da Escritura, o Senhor Jesus Cristo fala: estas coisas eu vos digo, para que o vosso gozo seja completo. Antes de nós concluirmos esse compartilhar de hoje, eu creio que Deus tem uma pergunta para fazer para nós. Será que nós conhecemos a alegria oriunda de sermos habitados pelo Espírito de Deus? Será que nós conhecemos a alegria oriunda pelo fato de nós termos a Jesus como nosso Senhor e Salvador? Será que nós conhecemos a alegria oriunda pelo fato de saber que Ele nos ama e amar a Ele? Em qual grupo que nós estamos? Somos nós os discípulos do Batista? Somos nós os escribas? Ou estamos entre os fariseus? Ou estamos nós entre os discípulos do nosso Senhor, que aprenderam que o cristianismo verdadeiro é libertador? Quem somos nós? A que grupo nós pertencemos? E aí o Senhor Jesus Cristo vai usar uma ilustração, né? Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha.
porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Todo mundo conhece essa ilustração, né? Tão fácil. Colocar um pedaço de pano novo num vestido que está velho, quando vai costurar o velho vai um buraco maior, né? E a outra é, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas se põe vinho novo em odres novos. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele traz algo que não cabe na religião. E por isso é despertado as críticas. Claro que você pode dizer para mim assim, irmão, eu não sou religioso, não sou religiosa. Não diga nada para mim. Vá para a sua escritura e compare as suas práticas com relação à escritura. Tem tantas coisas que nós podíamos mencionar. O que nós estamos dizendo? Não coloque como requisito bíblico e escritura coisas que não estão nas escrituras. Que nós sejamos muito cuidadosos em não colocar como condição de espiritualidade, ou condição de demonstração de um relacionamento correto com Deus, ou condição de cristianismo, ou de fé nas Escrituras, coisas que não estão nas Escrituras. Esse que é o ponto. Não coloca, não acrescenta coisas à Bíblia. E quando nós nos colocamos nessa posição, duas coisas vão acontecer. Nossa vida como cristão será muito, muito, muito mais leve, muito mais saudável, muito mais cheia de alegria, por um lado. Muito mais bíblica, muito mais simples, gente. Por outro lado, infelizmente, nós estaremos sujeitos, como os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, a ser criticado pelos demais irmãos. Mas se esse for o caso, de você ser criticado por não andar nas tradições, graças a Deus, estaremos em boa companhia. Pode ficar seguro que o Senhor Jesus Cristo vai nos defender. Graças a Deus. Por isso, essa era a lição que nós queríamos compartilhar hoje, chamando a atenção de novo para que esse incidente e a lição nele envolvida está relatada em 3 dos evangelhos, significa algo muito importante, algo que Deus quer que nós realmente tenhamos clareza e que o Senhor possa seguir falando conosco. Que o nosso cristianismo seja mais semelhante ao cristianismo da Bíblia e não semelhante à religião ou regras impostas para os homens. Não faz isso, não faz aquilo, não vem aqui, não vai lá. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos orientar. Vou concluir com uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa quinta-feira, por mais esse tempo de compartilhar. Que a tua palavra possa nos limpar daquelas coisas que não são tuas e nos aproximar da vida verdadeira, de relacionamento verdadeiro com o Senhor e com o seu Filho Jesus Cristo. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.